quero te convidar nessa noite a ir comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e nós faremos a leitura em conjunto dos 10 primeiros versículos. Mas nós vamos ler outras passagens nessa mesma carta, e apenas a igreja acompanhará, eu farei essas leituras, mas nós passaremos rapidamente por um panorama da segunda carta de Paulo aos Coríntios, para voltarmos nesse texto que leremos agora. 2 Coríntios, capítulo 12, nós leremos do verso 1 até o versículo de número 10. Vamos fazer a leitura em conjunto, irmãos. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos ler o versículo 9 mais uma vez? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O hino Ações de Graças do nosso hinário Novo Cântico, o hino número 61, ele tem uma estrofe que diz assim: graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Uma das partes dessa estrofe diz: pelas rosas do caminho. Nós gostamos da beleza da flor, o cheiro, mas as rosas também têm espinhos. Como você lida com os espinhos na sua vida? Agora não estou mais falando dos espinhos de uma rosa, de uma flor, mas eu estou falando das lutas, das dificuldades que você tem enfrentado no seu viver. Talvez nessa noite você não diga em voz alta, mas esteja aí pensando: eu tenho alguns espinhos. Eu também tenho orado ao Senhor: Senhor, tira o espinho, tira essa luta, tira essa dor da minha alma, do meu coração. É possível que o Senhor pode, se Ele desejasse, dentro da sua vontade soberana, Ele falasse: sim, eu vou tirar o espinho. Eu posso tirar o espinho. Eu tenho todo o poder para tirar esse espinho. Mas Ele também pode responder a você, como um dia Ele respondeu ao apóstolo Paulo: não, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar algo que vai fazer você conseguir viver na minha presença nessa terra, ainda que você tenha que carregar esse espinho. Mas eu vou te dar algo que vai te sustentar: a minha graça.
a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta, se nós tivéssemos que pensar aqui em 3 temas para ela, ele está defendendo mais uma vez o seu apostolado. Ele continua sendo acusado injustamente por falsos apóstolos, por falsos obreiros, de que ele é um oportunista, de que ele é um falso apóstolo. Interessante, os falsos apóstolos estão dizendo que ele é um falso apóstolo, que ele era fraco. Aliás, o próprio apóstolo Paulo reconhece nessa carta, ele diz assim: olha, tudo bem, vocês até são mais eloquentes do que eu, vocês falam mais bonito do que eu acho que realmente a minha presença, ela não traz muito impacto, mas o Senhor tem me dado conhecimento das Escrituras. Em outro lugar ele mesmo diz, eu trago as marcas de Cristo no meu próprio corpo. Outra questão também é que Paulo mostra para nós, nesta carta, a sua humanidade. Ele era um homem sujeito às mesmas lutas e dificuldades que qualquer um de nós. E ele já não é tão jovem assim aqui nesse momento. Então ele está lidando com perseguição. A própria igreja de Corinto ainda olha com alguma dúvida sobre Paulo. A igreja está um pouco magoada com ele, porque ele foi muito duro na primeira carta. Paulo teve que lidar com alguns temas, com alguns pecados, que a igreja estava sendo omissa, fazendo vista grossa. Então, quem conhece a primeira carta aos Coríntios, lembra como Paulo foi forte na questão da divisão, da facção, da carnalidade, de pecados que não havia disciplina na igreja, há uma bagunça com relação à ceia do Senhor, à prática dos dons espirituais. Paulo foi muito duro na primeira carta. E ele chega até a dizer, eu acho que eu entristeci vocês. Só que ele chega a dizer algo muito bonito, que ele diz assim: mas eu, por outro lado, não fico triste por ter entristecido vocês, porque a tristeza que é produzida por Deus, ela produz uma coisa: arrependimento. Agora, a tristeza do mundo, ela não produz isso. Então o apóstolo Paulo, nesta carta, nessa segunda carta, ele para com a igreja de Corinto, ele vai demonstrar muito do seu amor, mas ele também vai abrir o seu coração e a sua alma para aquela igreja, dizendo das lutas, das enfermidades, dos medos, das dificuldades que ele enfrentou. Para chegarmos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos voltar a algumas páginas dessa carta, e nós precisamos ir lá no capítulo 1, e eu quero te convidar a acompanhar comigo, se for possível, todos os textos serem projetados, mas você leia. Enquanto eu estiver lendo, acompanhe a leitura, prestando atenção na palavra do Senhor. Paulo, então, está sendo bem transparente com essa igreja. Ele tem um desejo de visitar essa igreja pela 3ª vez. Ele fala isso em muitos momentos da carta, mas olha só, um texto que é muito conhecido, eu particularmente utilizo muito esse trecho aqui, o verso 3 e 4, quando eu tenho que levar uma palavra de consolo, um bálsamo para o coração de alguém que está enfrentando o luto e precisa descansar na consolação do Pai. Mas agora Paulo vai falar algo para nós aqui e abrir o coração dele. Então você já ouviu ele pedindo para Deus tirar o espinho da carne por 3 vezes, e ele recebeu a resposta: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas vamos ver um pouquinho como que Paulo está vivendo nesse período aqui? Acompanhe a leitura que eu farei no capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme,
sabendo que, como sois participante dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Agora, olha só o que ele vai falar no verso 8 em diante. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Eu destaco aqui esse versículo que eu prestei atenção, que é o 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Tenta imaginar o momento que Paulo estava vivendo. Paulo está dizendo que ele enfrentou lutas e tribulações acima da força que ele podia suportar. Não quero subestimar a sua luta, a sua dor, a sua tribulação, mas você já passou por um problema assim? Em que você disse, meu Deus, eu não aguento. Essa luta, essa tribulação, essa perseguição, essa injustiça, você já se sentiu assim? E o apóstolo Paulo está dizendo, eu cheguei a me desesperar da vida, ou seja, ele se desesperou. Você já se desesperou alguma vez na sua vida? Eu já. O desespero não faz bem, mas o desespero é o oposto da esperança, é a falta da esperança. Ele falou, eu me desesperei da própria vida. Então ele está falando para aqueles irmãos, vocês oraram por mim, vocês me ajudaram. Ele tem certeza que ele foi consolado por Deus, por isso mesmo, diante de tanta tribulação, ele ainda continua sendo um instrumento nas mãos de Deus para consolar. Mas vocês se lembram, quando Paulo teve um encontro com Cristo, ainda chamava Saulo, na estrada de Damasco, e depois de 3 dias, Deus levanta um homem chamado Ananias e pediu para ir orar por Saulo, lembram? O que foi que Deus falou para Ananias? Ele é um instrumento escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Às vezes a gente lê isso e fala assim, sofrimento assim, nota 5. Irmãos, nós não queremos colocar Paulo num lugar que ele não pode estar, que nem ele concordaria. Porque perto do sofrimento de Cristo, o sofrimento de Paulo é pequeno. Mas se você olhar a sua dor, a sua luta, talvez você possa dizer, pastor, eu estou passando por lutas, mas eu nunca passei por experiências como essa do apóstolo Paulo. Daqui a pouco vocês verão ele ainda escancarando um pouco mais, constrangido. Ele foi constrangido a fazer algo nessa carta que ele não aprova, dar glória a si mesmo. Ele não aceita isso, ele diz, nenhum homem deve se gloriar dos seus feitos, tem que ser uma outra pessoa que tem que falar bem dele, mas ele constrangido por aqueles homens oportunistas, ele precisou dizer algumas coisas sobre a sua história. Então vemos aqui, mas vamos agora no capítulo 4, outro capítulo chave na vida desse homem de Deus. Ele tem consciência de quem ele é, e da onde vem o poder dele. E é isso que tem sustentado a ele. E você continua lembrando do texto que nós já lemos nessa noite. Ele pediu 3 vezes para o Senhor tirar o espinho. Tira o espinho, Senhor. Tira o espinho, Senhor. Tira o espinho, Senhor. E a resposta de Deus foi, a minha graça te basta. Acompanhe a leitura. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o poder de Jesus, para que também a nossa vida se manifeste em nosso corpo.
Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos. Por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Continua o verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então Paulo aqui também nesse trecho, ele vai falando das várias experiências que ele teve. Ele passou por tribulação, passou por angústia, passou por desânimo, perseguição, desamparado, mas percebam que esse texto aqui é muito rico. Agora, somente quem está realmente debaixo da graça, somente quem está sustentado pela graça é que pode falar no versículo 17 assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele disse sim, lá no versículo 1, que já se desesperou da vida, que as coisas na vida dele também chegaram a acontecer além das suas forças, da sua capacidade. Já aconteceu isso com você, meu irmão? Minha irmã, você já enfrentou esse tipo de situação? Em que você também disse: meu Senhor, está demais, tira o espinho, muda este quadro, Senhor, reverta essa situação. E você jamais deve duvidar, porque o nosso Deus pode, se estiver no seu propósito eterno, Ele pode mudar o quadro, transformar o deserto num manancial. Ele pode realmente fazer um milagre, a maravilha dele na sua vida. Mas às vezes Ele nos guarda, nos sustenta de uma outra maneira. Não porque Ele não nos ama, não porque Ele não quer o nosso bem, mas Ele nos conhece. E às vezes através das lutas, das dificuldades, Ele nos mantém perto dEle, na presença dEle, dependendo dEle. Mas vamos ver mais um texto antes de voltarmos lá, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Agora, ele está feliz porque ele vai receber notícias daqueles irmãos de Corinto através de Tito. Mas olha como ele se dirige àqueles irmãos. Versículo 5, capítulo 7, 2 Coríntios, verso 5 diz: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. O que é que Paulo agora está falando aqui nesse texto? Que Deus usou um homem chamado Tito, discípulo de Paulo, para ser na vida dele um lenitivo, um bálsamo. Ele falou: eu me alegrei com a chegada de Tito, trouxe conforto para o meu coração. Eu queria, meu irmão, minha irmã, que você nessa noite pensasse um pouquinho sobre a sua importância. Não é para você sair daqui se vangloriando, pelo contrário, nós estamos debaixo da presença de Deus. Mas você faz ideia o quanto você é importante para o seu irmão?
Você faz ideia? O quanto uma palavra que sai dos seus lábios para abençoar o seu irmão, uma palavra encorajadora, um texto que você compartilha, uma oração que você faz por um irmão, o quanto pode abençoar ele? Às vezes, irmãos, a vida está tão corrida, está tão agitada, que nós não percebemos que às vezes você pode trocar assim poucas palavras com uma pessoa, mas aquela pessoa pode ser levantada de um estado de abatimento, de desânimo, de tristeza, porque você foi usado por Deus para ser um bálsamo na vida daquela pessoa. Paulo reconhece isso, quando ele vai reconhecer muitas pessoas que foram companheiros deles nas suas viagens, mas aqui ele fala com todas as letras. Ele diz no verso 6, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ele tem certeza de uma coisa, quem conforta o meu coração é Deus, mas Deus usa pessoas. Você quer ser um Tito na vida de alguém aqui na igreja? Já parou para pensar nisso? Senhor, eu quero ser alguém como Tito foi para Paulo naquele momento. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando já estava na sua segunda prisão, isso está registrado lá em 2 Timóteo, ele chega numa hora lá e ele faz um pedido, ele fala da situação dele, e ele fala o quê? Me traz logo o João Marcos. Você fala, mas esse tal de João Marcos aí não é aquele que abandonou o posto, largou a equipe missionária na primeira viagem? Pois é, mas Barnabé não desistiu de João Marcos. Barnabé continuou discipulando João Marcos, cuidou dele. Agora o João Marcos, que era imaturo, se tornou um homem maduro. E agora Paulo, que está preso lá na masmorra, pediu para Timóteo ir, levar as capas, levar os livros. Ele está com frio, ele está passando dificuldade. Tenta imaginar a masmorra, a prisão de Paulo, não a primeira ele está numa casa, na segunda, prestes a morrer. E ele me diz, mas traz o João Marcos também. Eu preciso de alguém para me ajudar. Ele está mostrando, eu sou humano, eu preciso de uma palavra amiga, eu preciso de um ombro para chorar, eu preciso de alguém para me abençoar. Qual foi a última vez, meu irmão, que você se deixou ser usado por Deus para ser um bálsamo no coração de alguém aqui dessa igreja? Que você não ficou só de longe dizendo, o que será que está acontecendo com ele, hein? O que será que está acontecendo com ela? Ele está meio afastado. Ah, não vou ligar não, porque vai achar que eu estou sendo intrometido. Tem muita diferença entre uma pessoa intrometida e uma pessoa preocupada. Tem gente que se intromete onde não deve mesmo. Mas não é isso que você tem que se preocupar agora. Ah, mas já pensou se a pessoa fala assim, não é da sua conta? Pode ser que alguém te responda assim. É uma pena se a pessoa te responder assim, porque na família da fé, nós somos servos uns dos outros. Eu, nesses 3 anos e meio que eu estou com vocês aqui, já teve irmãos aqui da igreja. Estão aqui nessa noite. E já me procuraram no particular. Está tudo bem, pastor? Pastor, eu estou orando pelo senhor. Senti o senhor triste hoje. Fala, pastor. Aí você diz, não, pastor não pode mostrar fraqueza. Afinal de contas, é o pastor da igreja. Pelo contrário, irmãos. Eu sou mais humano do que vocês possam imaginar. Eu tenho medo também, tenho minhas lutas, minhas dificuldades. E é tão lindo quando na igreja você vê que Deus dá essa sensibilidade para alguns. Mas você pode ser um Tito na vida de alguém. Como Paulo disse, eu estou sendo confortado por Deus. Tenta imaginar, todos esses textos que eu estou lendo, ainda que falei assim, mas pastor, só não vai pregar em 1 Coríntios 12, a mensagem já está sendo anunciada. Para você entender aquelas palavras. Às vezes você precisa ler a carta inteira para entender. Tem outros temas aqui, ele fala também da questão da coleta, da campanha que ele faz para arrecadar recursos para os irmãos da Judéia, mas eu estou destacando essa questão do sofrimento dele. E quando a gente chega no capítulo 11, um capítulo antes do capítulo que lemos, ele está agora numa situação desconfortável, porque o falatório, os comentários por trás, as pessoas estão falando um monte de mentiras sobre Paulo. Ele é oportunista, ele é que é o falso apóstolo, ele nem fala direito, ele quando prega, prega muito mal, ele não é eloquente. Falavam isso de Paulo, gente. E talvez aqueles falsos apóstolos até pudessem colocá-lo no bolso em termos de eloquência, de oratória, mas eram homens vazios, homens que não tinham vida com Deus.
Instrumentos do diabo. Instrumentos do diabo. Mas aí ele tem então constrangido falar algumas coisas sobre o que ele vivenciou. Olhem comigo. Ele está até um pouco irado. Sabe quando a pessoa está assim, irada? Olha aí, versículo 22 do capítulo 11. Mas se você quiser em casa depois, leia o capítulo 11 inteiro. Mas por tempo aqui, leremos a partir do verso 22. Então ele diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. E aí ele vai começar a fazer aquilo que ele não queria fazer. Mas ele está sendo constrangido a fazer isso. Porque os outros estavam fazendo isso, irmãos, contando vantagem. Mas ele falou, então, já que é para colocar na mesa quem é quem faz mais, eu vou contar a minha história também. E ele diz assim aí, no caso do versículo 23. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia eu passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E aí, gente? Esse é o apóstolo Paulo, o bandeirante da fé, que vive por modo digno do Evangelho, mas que está dizendo tudo que ele sofreu por causa de Cristo. Ele não está, vou usar uma expressão um pouco forte aqui, ele não está jogando na cara de Jesus o que ele fez. Olha aí, Senhor, você não vai fazer nada. Olha tudo que eu enfrentei por ti. Não é esse o ponto. Ele não tem essa preocupação. Ele foi constrangido a dizer para aqueles homens, a dar um cala-boca nos falsos apóstolos, que estavam o acusando. Ele disse, espera aí. E aí, irmãos, ele falou, olha, eu não queria fazer isso, mas vocês estão me exigindo. Eu vou contar só uma experiência que eu tive. Só uma, dentre várias que eu tive. Eu vou contar só uma. E ele começa o versículo 1 do capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não me convém. Ele tem consciência disso. Ele falou, eu sei que eu não deveria estar fazendo isso. Eu não deveria estar tocando trombeta. Seja outra boca que te louve. Não fica você batendo do peito. Eu faço, eu aconteço. Eu sou a pessoa mais importante nesse lugar. Porque as minhas atividades, as minhas realizações, elas é que mantêm esse lugar. Ele tem medo disso. Mas ele precisou usar desse remédio amargo para calar a boca daqueles falsos. Então ele diz assim, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ouça a palavra de Deus. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De quem ele está falando? Eu conheço um homem. Quem é esse homem? É ele mesmo. Outro discípulo do colégio apostólico que eu admiro, que gostava também de omitir o seu nome, é João. João, muitas vezes, quando ele está escrevendo, ele fala assim, o discípulo a quem Jesus amava. Ele não falava, eu, João, eu que Jesus amava. Ele não falava isso. Perceba, essa atitude dele aqui é para mostrar, gente, eu não queria fazer isso, mas olha, eu conheço um homem. Só que agora, na leitura, vocês vão perceber que ele vai se apresentar. Ele vai dizer, esse homem sou eu. Porque no verso 5 muda abruptamente quando diz assim, ó,
de tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o texto não fala muito, só diz que ele foi até onde, irmãos? Terceiro céu. O que vocês acham? Foi bom ou ruim? Você acha que, como é que foi essa experiência para esse homem de Deus, hein? Ele foi até o terceiro céu. Ele não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Mas uma coisa ele sabe, ele foi. Muitas explicações são dadas sobre onde é o terceiro céu. Alguns vão falar que o primeiro céu é esse firmamento que a gente vê, o segundo céu seria todo o universo, constituído de todos os planetas e estrelas, e o terceiro céu? As moradas do Altíssimo. Não sei se você já leu a pastoral de hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, ele foi lá. João também, na ilha de Patmos, exilado, a gente também não sabe se no corpo ou fora do corpo, em visão, sobe aqui, sobe para eu te mostrar o que vai acontecer. E ele não pode referir palavras inefáveis, palavras que não dá para se descrever na linguagem humana, o que ele viu. Mas ele é o quê? Como eu e você? Pecador. Paulo poderia, a partir dessa experiência, ser como alguns que a gente vê por aí. Conhece esses pregadores que ficam contando histórias? Eu morri e ressuscitei. Eu tenho aqui um lenço que eu carrego com mancha de sangue. Eu fui violentamente atentado dentro da igreja. Quase me mataram. Olha a prova, o pessoal chora porque vê o lenço sanguentado do bispo. Ele não fez isso. Mas ele sabe que isso pode levá-lo à soberba. Mais Deus sabe do que ele ainda. Por que de vez em quando a gente passa por algumas dificuldades? Você sai de uma experiência maravilhosa como essa e de repente você experimenta na sequência uma opressão. Uma dificuldade. Você fala, não estou entendendo, Senhor. Do paraíso, não vou falar inferno, porque não vamos para o inferno mesmo. Mas do céu para a terra. Estava tão bom lá e de repente eu caí na realidade, voltei aqui e a luta está sendo grande. E o texto fala, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne. Tudo que Paulo já sofreu, irmãos, todas as perseguições, tudo aquilo que nós lemos até aqui, e agora ele tem essa luta. Aí agora é uma coisa pessoal. Mas Deus que conhece a nossa estrutura, fez isso com ele, como Deus faz comigo e com você. Tem às vezes situações que a gente passa, que para nós não ensoberbecermos, Deus também fala, eu vou te colocar no devido lugar. E às vezes você fica fazendo oração, e você faz vigília, e você jejua, e Deus diz, eu não vou mudar, porque eu te conheço. Se eu tirar esse espinho que você tanto está incomodado, você se afasta de mim. Pois eu vou te dar uma coisa melhor. No lugar de tirar o seu espinho, eu vou te dar a minha graça. A minha graça vai te sustentar. A minha graça é suficiente para você enfrentar essa luta. Alguns podem falar, pastor, mas quem era? Ou o que era esse espinho? Tem muitas hipóteses. As três principais que a maioria dos estudiosos atribui, mas não dá para cravar qual era. São três possíveis. Opressão espiritual, tentações. Ele estava sofrendo muita luta espiritual. Mas, como vocês já leram aqui, né? Além das minhas forças, desesperando da vida. Alguém que estava sofrendo muito. Então, esse espinho na carne era toda a luta. Outros diziam que era a oposição, a perseguição que ele sofria. E outros, por conta de alguns textos que ele deixa entender que era uma doença que ele tinha. Uma enfermidade física. Mas uma coisa a gente incomodava Paulo, sim ou não?
Pouco ou muito? Pouco ou muito, igreja? Muito. Tanto que era tão difícil que ele orou 3 vezes. Senhor, eu não aguento mais. Tira esse espinho. E Deus não falou nada. Senhor, tira o espinho. Está demais para mim. Deus não falou nada. Ele orou 3 vezes. Na terceira, Senhor, tira o espinho. Alguns vão dizer que é uma estaca. Pior ainda, tenta imaginar. Vocês assistiram aqueles filmes que o cara vai lá e pega, encrava uma estaca de madeira pontiaguda no coração da pessoa assim. Já viram filme assim? Filme de época, né? Mundo medieval. Ele está sentindo assim como se ele tivesse com uma estaca no peito, andando para cima e para baixo. Não é literal, é claro. O texto diz que é um mensageiro de Satanás, que toda vez que eu acho que ele começava a se engrandecer, é como se alguém estivesse dando tapas nele, esbofeteando ele. Coloque-se no seu lugar, recolha-se a sua insignificância, humilhe-se na presença de Deus. Mas a terceira vez que ele orou, eu não posso afirmar se isso aconteceu as 3 vezes no mesmo dia, ou se houve um intervalo de tempo entre a primeira, a segunda e a terceira oração. Eu não sei se logo após ele ter terminado a terceira oração que a resposta já veio, porque Deus é assim conosco, Deus responde bem na hora que a gente quer. Nós já lemos essa noite 2 salmos, que nos encoraja a fazer o quê? Clamar ao Senhor. Clamou ao Senhor este aflito, e o Senhor o acolheu. Pode orar, clame ao Senhor, igreja. No momento de dor, pode ser de manhã, pode ser na hora do almoço, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de madrugada. Clame ao Senhor. Mas eu não posso mentir para a igreja. Às vezes a resposta não virá de forma instantânea. Às vezes o Senhor vai exigir de você mais um momento de oração, mais um tempo na presença dEle, de oração, de comunhão. E você fala, mas Deus, o Senhor está tão silencioso, quando é que o Senhor vai me responder? E aí você está torcendo para que a resposta de Deus seja qual? Ele vai tirar o espinho. Ele me ama. Ele é o meu Deus. Aí Deus responde, não vou tirar o espinho. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Mas eu vou te dar algo que vai te manter de pé. E vai te dar força para você levantar todas as manhãs e continuar vivendo nessa terra, e continuar me servindo, e continuar tendo prazer na minha presença. Eu vou te dar a minha graça, a minha presença, o meu consolo, o meu sustento, a minha proteção, a minha presença na sua vida. A minha graça te basta. E a partir de agora, meu servo, todas as vezes que você falar, eu estou fraco, eu vou te fazer forte, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Tem alguém aqui nessa noite que quer experimentar isso? Porque está orando para Deus tirar o espinho. Talvez Deus não vai tirar. E eu estou indo bem na contramão do que andam pregando por aí, não é verdade? Porque o que as pessoas dizem para ele? Se você está sofrendo, se você não aguenta mais as lutas dessa vida, eu vou fazer uma oração forte por você e você vai sair daqui curado, você vai sair daqui liberto. Mas eu estou pregando, eu não, mas o Senhor dizendo que Deus pode fazer o que com você? Pode não tirar o espinho. Poxa, pastor, o senhor está me dando um balde de água fria. O senhor está dizendo que Deus não vai resolver o meu problema? Eu não, mas o Senhor está dizendo com você o seguinte: eu tenho todo o poder para resolver o seu problema. Não tem problemão para mim. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas didaticamente, às vezes eu falo não para te salvar, para te sustentar. O meu não é diferente do não que o mundo oferece. Mas a minha graça te basta.
o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A ponto dele falar assim, igreja. Só mesmo quando você está nesta dimensão que você pode então usar essa palavra que está na sequência do texto aí do verso 9. Eu vou ler mais uma vez o verso 8 e o 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Só uma notinha de rodapé, daqui a pouco a gente volta nessa expressão. Grava essa expressão aí 3 vezes, tá? A gente volta já já aqui. Verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora olha o que ele fala. Deus respondeu ele, Deus disse, Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. Aí como que Paulo reage? Como que Paulo age a partir da resposta? Ele fala assim no versículo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque ele tem uma preocupação no coração dele, ele quer viver sempre para Cristo, ele quer que Cristo apareça e que ele desapareça, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Você quer que o poder de Cristo repouse sobre a sua vida? Talvez isso implique, meu irmão, minha irmã, que você vai ter que aprender a lidar com esse espinho. Ele não será tirado, mas você terá a bênção maravilhosa da graça de Jesus sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E aí ele vai na sequência, e aí fala, não, isso é masoquismo. Como que uma pessoa pode falar isso? Ninguém pode falar isso. Olha o que ele diz no verso 10, podemos ler juntos? O verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você tem prazer, meu irmão, na fraqueza? Minha irmã, você tem prazer quando você é injuriada? Meu irmão, você tem prazer quando você está passando necessidade? Não, pastor, que loucura! Você tem prazer quando é perseguido? Você tem prazer quando está sofrendo angústias? E não são qualquer angústias. Mas aí a diferença é, por causa de quem que ele está passando tudo isso? Por causa de Cristo. Eu acho que está faltando hoje, irmãos, no mundo, uma igreja, um povo, que tem prazer em sofrer por Cristo. A gente até fala assim, por ti eu viverei, por ti eu viverei. Amém. Mas tem que falar também, por ti eu sofrerei, e por ti eu morrerei. Às vezes a gente só fala, eu estou pronto para viver, eu vou viver na presença de Deus, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou servir, mas você está pronto para sofrer? Pastor, esse não é o evangelho que se prega aí fora não, eu sei. O evangelho que se prega aí fora é, não há dor, não tem sofrimento. Por isso que alguns nem pregam o céu, porque já dizem que o céu está aqui na terra, porque está tudo do bom e do melhor aqui na terra, para que eu vou para o céu? Mas nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem. Nós almejamos e anelamos a celeste pátria. Agora, ele orou quantas vezes? 3 vezes. Se você tivesse que dar uma nota para a dor e o sofrimento de Paulo, que nota você daria? Pensa aí, de 0 a 10, sabendo que 10 é a mais intensa. Não precisa falar em voz alta, mas dê uma nota para a dor, o sofrimento de Paulo. Todos os textos que nós lemos essa noite. Eu não sei que nota você deu, mas certamente foi uma nota muito maior do que 7. Eu estou terminando de ler o livro de Jó mais uma vez. É difícil entender, né? Tudo que aconteceu com aqueles servos de Deus. E nós sabemos o porquê que Jó passou por tudo aquilo. Mas naquele contexto da vida de Jó, Jó não sabia. Jó chegou no final e disse, bem sei eu que o Senhor tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas Deus não disse, Jó, eu vou te contar a real. É que o diabo me disse que você me serve por interesse. Por isso que eu autorizei ele a fazer tudo isso na sua vida. Jó não sabia. Como muitas vezes você também não está sabendo, né, meu irmão? Por que você está passando por isso, minha irmã? Por que está tão difícil você enfrentar essa luta?
Às vezes Deus não vai te falar o motivo, mas Ele vai dizer assim: eu sou o teu bom pastor, eu estou contigo nas águas calmas e tranquilas, mas eu estou contigo no vale da sombra da morte também. Você deu a sua nota aí para Paulo? Mas eu queria falar com você agora de um outro homem, que orou também 3 vezes. E ele orou assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Conhece esse homem? Que nota você daria para a dor desse homem? Teria que aumentar a escala? Eu vou jogar para 1000. De 0 a 1000. Não, pastor, 1000 é pouco. Eu vou aumentar a escala. 10.000. 10.000. O sofrimento desse outro homem ainda é pouco. Dizem que Mel Gibson, que foi o autor, o diretor, o produtor do filme A Paixão de Cristo, conseguiu retratar naquele personagem que hoje é um irmão em Cristo, inclusive, aquele homem que fez o papel de Cristo no filme A Paixão de Cristo, hoje ele é de Jesus. Eu não sei se acontece com todos os atores que fazem o papel de Jesus no cinema, mas a grande maioria, depois que termina de fazer o papel de Jesus, vem depois do tempo assim: agora ele é crente. Agora, porque deve ser complicado, né? Você faz o papel de Jesus, mas não é o ponto aqui. Ele disse assim: Mel Gibson conseguiu mostrar a dor física, porque eu não consigo assistir aquele filme. Aquele filme é muito forte, de todos os filmes que já fizeram sobre Jesus, A Paixão de Cristo. Mas o Mel Gibson não conseguiu, e ninguém conseguirá, traduzir a dor espiritual. Não tem como, não tem como medir. É por isso que o sofrimento de Paulo é grande, sim ou não? Eu não sei se eu aguentaria o que Paulo sofreu. Eu não sei. Você aguentaria? O que Paulo sofreu? Paulo, eu não sei se eu aguentaria. Mas e o que Jesus sofreu por você? E o que Jesus sofreu por você? Talvez nessa noite você vai voltar para casa não com a resposta que você talvez queria ouvir. Seu problema está resolvido. Eu estou tirando agora o que te faz chorar, o motivo que te faz sofrer. Eu estou tirando o espinho agora da sua alma. Ele pode fazer isso se Ele quiser. Não estou dizendo que Ele não possa. Ele pode. Mas às vezes Ele vai dizer assim: meu servo, minha serva, eu não vou tirar o espinho, mas eu tenho algo para te oferecer que vai te manter de pé na minha presença. A minha graça. E é ela que vai te dar força quando você estiver fraco. É ela que vai fazer você sentir prazer mesmo quando estiver no sofrimento. Vão te chamar de louco, vão te chamar de louca, não tem problema. Só os servos de Jesus experimentam essa alegria ultra circunstancial. O hino começou dizendo: graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Tem espinhos na sua vida? Tem espinho aí, meu irmão? Tem espinho aí, minha irmã? Em vez de você falar: Senhor, tira o espinho. Embora você pode fazer essa oração, não tem problema. Mas faça uma outra oração. Senhor, derrama da tua graça na minha vida. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Está lá no Salmo. Feche seus olhos. Fale com o Senhor do seu espinho, da sua dor, da sua luta, neste momento.
Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei que tu tens a dizer e creio nisto também. Basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. O vencedor em Cristo. Amém. Ó Deus, nós sabemos que o teu servo Paulo enfrentou muitas lutas. Ele mesmo relata nesta carta temores por dentro, por fora, lutas acima das suas próprias forças. Houve momentos em que ele se desesperou da própria vida. Ele sofreu muitos açoites, muito escárnio, muita perseguição. Ele teve experiências maravilhosas com o Senhor, primeiramente a própria experiência do encontro que ele teve contigo, mudando a sua vida, mudando a sua história. Ele foi usado por ti tremendamente, mas ele enfrentou lutas, medos. E houve momentos na vida dele em que ele te pediu socorro, em que ele pediu, tira o espinho, Pai. E o Senhor respondeu a ele, a minha graça te basta. Ó Deus, nós estamos aqui na tua presença e talvez tenha alguém aqui, ou todos nós, que em algum momento da nossa caminhada, até este momento, já tivemos orações na tua presença, sozinhos. Senhor, tira esse espinho. Senhor, muda essa realidade da minha família. Senhor, intervenha no meu casamento. Senhor, me abençoa nos meus relacionamentos com os meus filhos. Senhor, me ajuda naquela luta que eu estou enfrentando lá onde eu trabalho, onde eu moro, no meio dos meus parentes, até mesmo dentro da tua casa, com outros irmãos da igreja. Senhor, tira esse espinho. E às vezes a tua resposta pode ser, sim, meu filho, sim, minha filha, eu estou tirando agora, porque eu posso, porque eu quero. Mas a tua resposta às vezes também é, não, meu filho, não, minha filha.
a minha graça te basta. O teu filho amado Jesus clamou no Getsêmani 3 vezes também. Mas o Senhor disse não para ele, para dizer sim para o plano eterno que o Senhor já havia estabelecido na eternidade. Dá-nos graça, Senhor. Somos servos, apenas servo e nada mais. Se nós estamos sendo provados, Senhor, nós queremos sair aprovados dessa situação. Por isso eu entrego a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui neste lugar e aqueles que estão acompanhando essa transmissão, para que vivamos debaixo e na Tua total dependência desta graça maravilhosa, superabundante, que é melhor do que a vida e que nos faz viver todos os dias. É no nome precioso de Jesus que nós oramos agora e sempre. Amém.